Se você é contador ou pensa em trabalhar com contabilidade, talvez você esteja cometendo um dos maiores erros da sua vida profissional. Fica nesse vídeo então, porque eu vou te explicar por que a contabilidade está ficando cada vez mais obsoleta e o que você pode fazer para dar a volta por cima. Vamos lá, direto ao ponto. Não é novidade para ninguém que a inteligência artificial, assim como vários softwares que a gente tem acesso hoje em dia, e de forma até barata relativamente, eles podem substituir tarefas do dia a dia. Mas raramente a gente para pensar sobre uma função completa, um trabalho completo, um contador, por exemplo, e qual que é o dia a dia desse contador e qual que é a porcentagem dessas atividades que já podem ser substituídas através de software, inteligência artificial e de outras maneiras que a gente tem acesso hoje em dia que a gente não tinha há 10 anos atrás. Na contabilidade, então, eu vou falar um pouco sobre isso, eu vou falar também sobre a área de dados, que é a especialidade aqui do canal, e eu vou mostrar como que essas funções são muito parecidas, elas têm várias similaridades aí no tipo de tarefas que elas executam, tipos de ferramentas e tudo mais, mas como que o resultado final de cada uma delas e o futuro delas vai ser completamente diferente. Além de softwares SAP ou QuickBooks, vários outros softwares relacionados e dedicados a substituírem as atividades de um contador, a gente tem pesquisas atuais, por exemplo, essa da McKinsey, que mostra que aproximadamente 50% das atividades de um contador vão ser provavelmente substituídas até 2030. E eu acho que essa pesquisa tá pegando até leve se a gente para pensar na evolução e tudo que a gente tem visto aí de inteligência artificial e desses softwares também. E além disso, eu posso te falar com propriedade, depois de mais de 12 anos de experiência, tanto na parte de dados quanto na contabilidade, eu posso te afirmar que existe uma grande parte aí dessas atividades dos contadores que podem sim ser executadas pelo gerente regional daquele local ou até mesmo pelo próprio CEO, dependendo do tamanho da empresa. Eu te falo isso até mesmo porque eu tive que aprender várias coisas de contabilidade, tanto para entender como é que a minha equipe trabalha, quanto porque tinha uma época que eu não tinha ninguém e eu tinha que executar essas coisas. Então, se a gente para pensar que grande parte dessas atividades estão sendo substituídas ou por ferramentas ou pela inteligência artificial e que a outra parte pode ser executada por uma outra função, uma função mais generalista, isso já deixa bem óbvio aqui que essa função vai passar pelo menos por algumas mudanças drásticas ao longo do tempo. E eu falo ao longo do tempo nos próximos anos mesmo, coisa não é 2030 não, tô falando de agora mesmo. E qual que é a luz no fim do túnel? Como que você que já trabalha com contabilidade, eu estava pensando em entrar na área, fez uma formação longa, como que você pode dar a volta por cima? Bom, a primeira coisa é que eu sei que dentro de uma empresa, em muitos casos, a contabilidade, a pessoa que está trabalhando com isso não é tão respeitada assim quanto outras áreas. Eu sei que eu já vi muita gente passando por isso, você que já trabalha na área, você já deve ter alguma história para contar sobre isso. Deixa aí nos comentários, inclusive, se você tem alguma história, se você acha que essa função deveria ser mais respeitada dentro de uma empresa, mas ela não é tão respeitada assim porque ela não está conectada ali intimamente com o core business do negócio. Então, quando a gente para pensar no negócio, você tem 3 verticais principais que são vendas, operações e marketing. E aí, dependendo do negócio, vai ter tecnologia também. Porque quando a gente para pensar em um negócio, o que é o core business geralmente? Bom, você tem a parte de tecnologia, mas e quando a gente para pensar na receita do negócio todo ali, além dessa parte de tecnologia, que é um mundo à parte, a gente tem basicamente vendas, marketing e operações. Então a contabilidade, ela vai ser ali uma área de auxílio, de suporte a essas outras áreas para garantir que a empresa vai ter ali uma saúde financeira ao longo prazo. Então assim, ela é muito importante, essencial, até mesmo por isso que eu recomendo para você que quer chegar numa posição mais de liderança, você tem que entender de contabilidade, mas o que eu estou tentando trazer nesse vídeo aqui é a mensagem de que a contabilidade como função, ela provavelmente, pelo menos ao meu ver, baseado na minha experiência e no que eu tenho visto aí, ela vai acabar, vai deixar de existir. Então a gente volta para esse ponto aí de comparação entre a área de dados e a contabilidade. Qual que é a diferença principal aqui entre essas duas áreas? Vamos listar aqui algumas diferenças. Em resumo, enquanto a contabilidade envolve tarefas mais repetitivas e mais estruturadas, que envolvem ferramentas, como eu comentei, que já estão prontas ali para serem executadas, e aí mensalmente ou semanalmente, o contador ele vai analisar aquela empresa, a saúde financeira daquela empresa, ou seja, são tarefas repetitivas, a análise de dados já traz uma parte mais criativa presente no dia a dia. Então a analista de dados vai utilizar ferramentas, linguagens de programação como R, Python, próprio Excel, que é a mesma ferramenta que muito contador utiliza,
para executar tarefas mais criativas, analisar um problema específico, foco em projetos ao invés de uma recorrência mensal da mesma coisa. Ficou clara essa diferença principal aqui? Então vamos entrar em mais detalhes sobre ferramentas e o que o analista ou contador fazem no dia a dia. Então, enquanto a contabilidade tem um foco em tarefas do mês, como registro de transações e reconciliações, a análise de dados tem foco em projetos com metodologias ágeis. Então é uma coisa muito mais criativa, onde cada projeto pode ser bem específico e muito diferente do projeto anterior. Enquanto isso, a contabilidade tem um trabalho mais estruturado e repetitivo, com alta pressão em períodos fiscais, e eu vejo isso acontecendo bastante. Se você já trabalha numa empresa mais estruturada e tem um contador ali, você percebe que tem uns momentos ali que a pessoa está super estressada pela pressão que vem externa mesmo, e não de um projeto específico que aquela pessoa mesmo está gerando. E aí, outras épocas, ou do ano, ou do mês, essa pessoa fica mais tranquila, porque ela já sabe ali que só dá para resolver certos problemas em um período mais específico do mês ou do ano. Enquanto isso, os analistas de dados, eles têm um foco maior em projetos variados, como análise de tendências e modelos preditivos. E aí, na contabilidade, na parte de software, nós temos vários softwares no mercado, muitos são bem parecidos, inclusive. A gente tem o QuickBooks, tem o Sage, tem o Holder, são várias empresas, em muitos casos são bem parecidas, inclusive, mas eles, em geral, conseguem substituir grande parte daquele trabalho manual que o contador tinha há anos atrás e está substituindo cada vez mais. E aí você imagina adicionar inteligência artificial nessa parte de contabilidade dentro do software. Aí vai ser um novo nível, porque você tem que imaginar que esse software já tem acesso às informações ali confidenciais da empresa. E a partir do momento que você inclui uma inteligência artificial mais poderosa, como a gente tem hoje em dia, aí esse software vai multiplicar por 100 ou por 1000 a eficiência, o poder de realizar as tarefas ali, que são repetitivas, como eu já comentei aqui. Além disso, o contador utiliza também o Excel bastante. Você pode falar com o contador da sua empresa, se você trabalha na contabilidade, provavelmente você é uma das pessoas que mais domina Excel. Porque o contador, ele está trabalhando com dados ali que tem que ser muito precisos. Uma linha que você coloca errada, você pode causar um dano ali financeiro na empresa gigantesco. Por isso que é uma das funções mais importantes para a empresa. E quando a gente para pensar sobre erros que um contador pode realizar, porque são tarefas humanas repetitivas. Por isso que existe uma pressão tão grande assim para a utilização de software e de inteligência artificial para evitar também esses erros. Enquanto isso, na área de dados, como você já está cansado de saber, a gente tem linguagens de programação que a gente utiliza principalmente para análises mais complexas. A gente utiliza muito o R e o Python, mas são várias outras ferramentas que a gente utiliza no dia a dia. Você tem também o SQL para você extrair os dados e tudo mais. Eu não vou entrar tanto nessa parte aqui. Se você quiser ver mais detalhes sobre as linguagens de programação, as habilidades técnicas que eu recomendo que você desenvolva para se tornar um bom analista de dados, veja esse vídeo aqui que eu vou deixar também na descrição. Mas voltando lá, tem uma ferramenta que eu considero a mais importante para a área de dados. Se você me perguntar assim, qual que é a ferramenta mais importante, você pode escolher só uma, seria o Excel. E olha que legal, o que a gente tem em comum aqui? Tanto a contabilidade quanto a área de dados utilizam o Excel bastante. O Excel simplesmente resolve 80% ou mais dos problemas que esses profissionais têm no dia a dia. E aí o que o contador faz é utilizar outras ferramentas que vão auxiliar, vão automatizar tarefas que ele conseguiria fazer no Excel também, mas aí com essas ferramentas ele consegue fazer mais rápido, e o analista de dados utiliza outras ferramentas, linguagens de programação, para também tornar o trabalho mais rápido, mais escalável, principalmente quando você tem muito dado, uma quantidade muito grande de dados, que a gente chama de Big Data, o Excel já não funciona tão bem assim. Então olha só que bacana, se o core, a base da análise de dados, tem Excel, e a base da contabilidade tem também Excel, olha que bacana. Em termos de habilidade técnica e de vocação também, se a gente parar para pensar, existe aqui uma conexão muito forte entre essas duas. Não é somente essa, mas assim, o Excel é realmente a ferramenta que o analista, se você já é analista ou contador, deixa nos comentários. É provavelmente a ferramenta que você mais utiliza, o Excel ou o Google Sheets. E como passo a passo, vamos lá. A primeira coisa, eu não quero pagar de coach aqui, mas tem uma parte mental que te trava. Eu sei disso porque depois de tentar mudar várias vezes de carreira e mudar, e com sucesso algumas vezes também, e fracassando outras vezes, na maior parte das vezes inclusive, e vendo várias pessoas fazendo a mesma coisa, eu posso te garantir que tem um bloqueio mental. E quando você fala com um contador, por exemplo, muitas vezes a pessoa está condicionada àquela função, porque ela olha para o próprio currículo e o histórico dela ali tá falando sobre isso. E aí, vendo isso tudo, vendo essa tendência, a pessoa fica com medo de mudar para outra área, porque acha que é um bicho de 7 cabeças, principalmente porque essa pessoa está acostumada a ver um profissional lá na área de operações, ou de marketing, ou de vendas, que está trabalhando com dados ali,
muitas vezes, infelizmente, sendo muito mais respeitada, tendo muito mais glamour ali nas análises do que o contador. Porque o contador é o que eu comentei, vai ter as análises ali mensais e parece que é um trabalho fácil para muitas pessoas porque elas não entendem como é que funciona, mas não é nada fácil. Inclusive, o estresse que um contador passa, na minha opinião aí, trabalhando com as duas partes, na minha opinião, é muito mais alta do que um analista de dados. Deixa aí, se você concorda ou discorda, deixa aí nos comentários. Porque assim, cara, essa pressão mensal de saber que você não pode errar número nenhum, a sua análise, você tem que revisar ali o seu Excel, que seja, ou a ferramenta que for, você vai ter que revisar várias vezes, a pressão é muito alta. Então essa pessoa já fica com autoestima baixa e tem medo, às vezes, de assumir uma nova responsabilidade, no sentido de mudar de nome, de posição mesmo. Então o primeiro passo aqui é assumir que você não é um contador, você não se resume a um contador, você tem experiência em contabilidade, isso vai contar muito, mas muito mesmo, na hora de se vender para um cargo relacionado a dados, porque você trabalha também com dados, você tem experiência em dados. Ou se você estava entrando na área, você estava com uma vocação ali relacionada a isso. O que simplesmente muda aqui, primeira coisa, é o nome mesmo da posição, e a notícia boa é que a posição de dados, geralmente numa empresa, se você colocar aí no Glassdoor ou qualquer outro site que compara os salários, você vai perceber que a área de dados não só paga melhor em geral, mas ela dá uma progressão aí, um crescimento de carreira muito maior do que a área de contabilidade. Até mesmo nas empresas que tem CTO, você vai perceber que tem um CTO e aí não tem muitas pessoas assim com cargo sênior na contabilidade. Vai ser um máximo uma, duas aí, dependendo do tamanho da empresa. Na área de dados, não, você vai ter aí áreas verticais dentro da área de dados, dentro de verticais do negócio, focadas em projetos específicos. Então isso te traz um novo mundo. E aí quando a gente volta para pensar aí no que o analista faz no dia a dia, que eu falei de criatividade, de foco em projetos, isso já te mostra um pouco que você tem que focar em outras habilidades além das habilidades técnicas. Então, em metodologias ágeis, existem aí técnicas que um analista, cientista de dados, utiliza no dia a dia. Se você não conhece meu livro, eu não estou com ele aqui agora, mas dá uma olhada em carreiraanalítica.com. Dá uma olhada porque lá eu trago justamente esses pontos. Tanto o lado mais humano, de saber se vender, saber passar numa entrevista, quanto o técnico também, que eu tenho certeza que você que já está na área já conhece vários lados aí técnicos, a parte do Excel, que em muitos casos, na maior parte dos casos, já é o bastante para passar numa entrevista relacionada a dados. Mas além disso, habilidades do negócio, de uma forma diferente da que você tem hoje. Foco realmente não em tentar destrinchar como é que o negócio está funcionando de uma forma mais high level, que é o que geralmente um contador faz, mas sim em entender as dores do cliente, por que daquelas coisas, questionar realmente o que está acontecendo ali. Só de começar a fazer essas perguntas no seu dia a dia, se você já trabalha na área, provavelmente isso já vai abrir as portas para você para ter discussões com pessoas de outras áreas. Espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Qual que é a sua opinião sobre esse assunto? Para você, contador, ou que estava entrando na área, ou analista de dados também que está entrando na área, vai aí no carreiraanalítica.com e aí lá no link você vai entrar na Amazon. Lá pela Amazon você vai ter acesso a uma introdução ao livro de graça. Então vai lá, você consegue começar a ler o livro, você vai ver que tem informação bem útil já nessa introdução. Você já vai sentir se o livro é para você ou não. Então, meu nome é Danilo, muito obrigado por assistir até aqui. Um abraço e até o próximo vídeo.